Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Daniel do capítulo 10 ao capítulo 12. Como eu citei na mensagem passada, muitas das observações que eu faço sobre arqueologia são frutos de leituras em revistas especializadas e também em artigos. Hoje em dia é mais fácil, inclusive, por conta da internet, encontrar muitos artigos. Mas sempre me preocupo com buscar as informações em fontes confiáveis. Há muita informação de arqueologia que não está confirmada, e não só na questão da arqueologia, mas em qualquer assunto. Há coisas que parecem fazer sentido, parecem boas demais, parecem que estão corretas, mas na verdade são grandes mentiras. E eu gosto das fontes confiáveis, em qualquer assunto. Inclusive, quem acompanha as minhas postagens nas redes sociais deve estar notando que eu tenho postado muitos certificados de cursos que eu tenho feito. Entre eles há alguns, sim, na área de arqueologia bíblica. Com essas informações, então, nós podemos ir além no entendimento do que as passagens realmente estão dizendo e podendo interpretar melhor o que esse texto queria dizer no seu contexto original, a famosa exegese. Isso colabora com esse processo. A exegese vai muito além dessa questão apenas. Bom, nós chegamos ao fim do livro de Daniel. Nós vimos muitas revelações e muita coisa já se cumpriu. Não sei se deu para notar, mas o tema da escatologia e da apocalíptica é sim um dos temas que mais me fascina. E tudo isso começou quando eu tinha apenas 12 anos, quando eu decidi ler o meu primeiro livro de ponta a ponta na Bíblia. E o livro que eu escolhi foi o Apocalipse. Desse momento em diante, outros temas passaram também a chamar igualmente a minha atenção, como a questão da oração, batalha espiritual, a vida de santidade, o discipulado como um todo mesmo, o louvor, a adoração. Mas o tema que nos remete ao livro do Apocalipse continua sendo um dos que mais chama a minha atenção. E eu já me senti, inclusive, como Daniel disse que se sentiu na porção que nós lemos hoje. Em oração ou depois de um sermão, tendo proferido o sermão ou tendo ouvido alguém trazendo a mensagem, eu senti um cansaço muito grande e até dores no corpo. Era como se algo tivesse realmente atingido o meu corpo, literalmente. Mas era tudo parte da batalha espiritual e o reflexo sim estava sendo sentido no corpo. Houve um tempo em que eu ficava com o estômago um tanto virado, estranho, e logo acontecia alguma coisa. Vinha uma notícia, um problema na comunidade. Algumas pessoas notaram isso, parecia como se fosse um aviso, e no fim parecia mesmo ser. Porque sempre acontecia alguma coisa depois disso. Até que passou. Voltou ao normal, quando as coisas já estavam estabilizadas, muitas infelizmente não resolvidas, mas ao menos estabilizadas. E do mesmo jeito que antes, voltou a ser. Era muito difícil ter algum problema no estômago. Mas naqueles dias... E não tinha problema físico, nada foi tratado. Era questão espiritual mesmo. Algumas das revelações dadas a Daniel já se cumpriram. Eu escrevi um comentário para o Compartilhando na Web, um comentário devocional sobre o livro de Daniel como um todo, cada passagem desse livro. E eu organizei as mensagens dos capítulos 11 e 12, num link com as informações dessas mensagens que eu escrevi para o Compartilhando na Web. Principalmente no capítulo 11, por exemplo, ele apresenta muitos eventos já cumpridos e vale a pena conferir os detalhes da revelação comparando com aquilo que nós encontramos, inclusive nos livros de história. Isso confirma que a revelação dada era real e nos prepara para o fato que, se já temos coisas que foram cumpridas, logo o que ainda não foi cumprido será realidade, será cumprido e será história igualmente. Então, no link da descrição desta mensagem, você encontra essa organização das mensagens dos capítulos 11 e 12 de Daniel, daquele comentário devocional que eu fiz do livro como um todo, separando porção por porção. Você encontra as datas e o link para acessar cada mensagem.
Se você estiver ouvindo essa mensagem através de uma rede social ou de um blog, de alguma forma, você terá que acessar o link do podcast do Compartilhando na Web, que você encontra em praticamente todas as plataformas dos agregadores de podcast. E você então terá que acessar o link da mensagem específica no podcast, e na descrição da mensagem você vai encontrar esse link que eu estou recomendando para as mensagens referentes aos capítulos 11 e 12 de Daniel. E se você estiver assistindo essa mensagem, quer seja em rede social, algum blog ou de alguma outra forma, você terá que acessar o YouTube. E no YouTube você vai encontrar no nosso canal no YouTube, no canal do Compartilhando na Web no YouTube, você vai encontrar no link desta mensagem específica, esse link que eu estou citando a respeito dos capítulos 11 e 12 de Daniel. Recomendo a leitura dessas mensagens. Mas eu já adianto algo para você, e você vai alguma coisa do que você vai encontrar nessas mensagens recomendadas, e eu então faço o registro que o texto de Daniel possui algumas coisas seladas, algumas coisas cerradas. Ele insiste, inclusive, na pergunta sobre o tempo do cumprimento, mas houve que não era para saber mesmo. E quando aparecem no texto as contagens de dias, e aparece mais de uma contagem nessa sequência, o pessoal fica perdido fazendo as contas, sem saber que há calendários diferentes, pontos de partidas diferentes, porque dependendo do calendário adotado, solar, lunar e outros mais, o resultado da contagem é um. E isso sem contar com as mudanças no calendário juliano, gregoriano e sei lá mais qual, que inclusive não permitem que nós cheguemos a datas específicas e cravar o dia exato dos eventos dos reis, por exemplo, das coisas que aconteceram antes de Cristo, e eu sempre insisto que nós chegamos em datas muito aproximadas, perto daquela data que é citada, que pode estar exatamente na data certa, mas nós não temos como confirmar isso, porque as contas que precisam ser feitas para dar o número exato, elas são muito mais complicadas. Além de não ter como fazer essas contas com facilidade, porque não sabemos qual calendário deve ser adotado e qual deve ser usado para os ajustes, se o calendário lunar, solar, ou que calendário que adotamos para fazer ajustes, o gregoriano, juliano e esses todos, ainda tem o fato de que coisas estão seladas, estão cerradas. As coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Deuteronômio 29. Não foi revelado para nós. Tem coisa que não foi revelada nem mesmo para Daniel, que escreve o texto. Como alguém então pode tentar fazer contas e dizer que tem então o entendimento correto a partir dessas contas, se nós não temos todas as variáveis, nem as variáveis todas foram reveladas ainda? Nós temos que buscar no Senhor e confiar nele para que haja o cumprimento. E se o Senhor nos revelar, tirar o selo, tirar o que está cerrado, nós saberemos sim, mas enquanto está selado ou cerrado, não temos como saber. Aceitamos e confiamos no Senhor. Há coisas aqui que não tem como ser calculadas sem a devida revelação do Senhor, porque elas estão seladas. Assim, nós temos mesmo que aceitar por fé, vendo que o que foi revelado e cumprido mostra a realidade de que podemos sim esperar aquilo que ainda não foi cumprido para que logo se cumpra. Porque se foi revelado e ainda não cumprido, um dia logo será. O Senhor confirmará a sua palavra. Confiamos nisso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.